Salve, povo de Deus! Com alegria queremos continuar nossas ministrações centrada na palavra de Deus, que é força, esperança, que abre nossa mente e amplia a nossa visão. Nessa perspectiva de que o Evangelho é o poder de Deus, como temos falado. Eu quero ler para vocês Atos capítulo 3, verso 1 até o 10, que diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorou que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Do ponto de vista prático, esse texto, ele é fundante, ele é emblemático para ilustrar a maneira como o Evangelho, depois do dia de Pentecostes, se torna um valor, se torna a evidência do poder de Deus. Comecemos pelo capítulo 2, onde diz assim, no finalzinho do capítulo 2, e mencionando os convertidos do dia de Pentecostes, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Lucas, ao tentar fazer história e escrever sobre a nascente igreja, precisava, do ponto de vista prático, fazer escolhas. Porque quem conta uma história faz escolhas, porque toda história tem dimensões, conexões várias. E do ponto de vista prático, ele precisava mostrar a diferença que fez a presença do Espírito Santo na vida da igreja, os sinais e maravilhas que o Espírito Santo suscitara. Então ele tinha que escolher, e ele escolhe essa narrativa. Se você observar o livro de Atos dos Apóstolos, e quando a gente fala de paixão por Cristo, depois dos evangelhos, que foi os textos que mencionei antes, nessas reflexões, o livro de Atos dos Apóstolos é a consequência, é o seguinte, é a sequência das manifestações do poder de Deus, das manifestações da vida que rompe do evangelho, da alegria que a presença de Jesus na vida da igreja vai suscitar. Mas uma das coisas, dentro do que havíamos explicado, que o evangelho traz compreensão nova, é que os discípulos, diferentemente do que muitas vezes ocorre conosco, é que os discípulos, diz assim o texto, diariamente, capítulo 2, verso 46, perseveravam unânimes no templo. E aí entra a narrativa de Pedro e João dirigindo-se ao templo. Por que isso é impactante? Porque, lamentavelmente, e aí você faz um exame pessoal, muitos crentes, quando passam por alguma experiência desagradável na sua igreja, mudam de igreja.
ou não ponho mais os pés naquele lugar. Isso se chama carnalidade, falta de maturidade e outros adjetivos que a gente pode acrescentar. Pedro e João sabiam que do templo, ou seja, do Sanedrim, o conselho religioso de Israel, saíra a sentença de morte do seu Senhor, do Messias, do ressuscitado, que infligira sobre Jesus dores atrozes. Não sei se você sabe que quem morria crucificado era um maldito, era a escória da sociedade. Assim aconteceu com o nosso Senhor e Salvador, aquele que transforma o luto em alegria, que transforma as dores em, diríamos, em força, enfim, aquele que produz grandes transformações. Por isso que o seu evangelho, a boa nova, a alegria é o poder de Deus. E ele tinha que ilustrar isso. E ele escolhe esse episódio, que está carregado de significado para a igreja e para você e para mim. Pedro e João subiam ao templo, romperam com os sentimentos antagônicos e, quem sabe, até de pavor que tinham em relação ao sacerdócio instalado naquele templo. O compromisso deles era com o Senhor, cuja bênção Deus se espalhava através do seu santuário. O estar no culto ao Senhor não significava reconhecer o sacerdócio de Israel, mas era reconhecer o poder de Deus e o chamado para adoração, louvor e fidelidade ao Senhor. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. A oração da hora nona era a oração pelos sacrifícios ocultos de Israel, pelos pecados ocultos de Israel, às 3 horas da tarde. Era também a hora que Jesus havia expirado, morrido. Do ponto de vista prático, eles estavam cumprindo um cerimonial como judeus. E eles são interrompidos nesse cerimonial, nessa caminhada. Eles são levados a ter uma compreensão nova, eles são levados a ter uma experiência nova. Ou seja, quando você decide, apesar da chuva, apesar da pandemia, você decide estar no santuário, você está fazendo uma decisão de ir para o meio do povo de Deus e adorar e celebrar a vitória da vida sobre a morte. Diz o texto: era levado um coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa. Coxo de nascença, esse detalhe é importante. Toda pessoa, segundo a doutrina rabínica, estão nos comentários do Talmud e outros, quem nascesse com defeito físico carregava sobre si uma maldição, carregava sobre si o pecado dos antepassados. Você quer uma confirmação? Abra em João capítulo 9. João capítulo 9 diz assim: caminhando Jesus, verso 1, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. Evangelho é o poder de Deus presente entre nós. E diz o texto que aquele homem rejeitado não podia adorar a Deus, porque ele, por carregar o pecado dos antepassados, por ser um maldito, ele era impuro. A sociedade israelita estava organizada entre pessoas puras e impuras, alguns com mancha leve, outros totalmente impuros e considerados malditos. Por exemplo, os samaritanos eram considerados malditos, não é? Ou vários textos talmúdicos falam dizendo assim: aquele povo maldito que habita em Samaria, não é? Jesus também foi em encontro dos samaritanos. Mas ouça o que eu tenho para dizer aqui. E diz o texto que colocava este homem sem esperança, sem perspectiva, na porta formosa do templo. Probaton, tu aprobaton. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. O sustento desse moço dependia
das esmolas, dependiam do favor do povo. E diz o texto, Pedro, vendo aquele homem, compadeceu-se dele. Pedro, vendo aquele homem, constrangeu-se por ele. O Evangelho traz compaixão. O Evangelho traz empatia. Tem duas palavras na língua portuguesa, simpatia, que vem do grego, sympathos, antipatia, antipatos, não é? Que significa chegar-se junto, sentir-se acolhido, sentir-se atraído por aquela pessoa. E o outro que diz rejeição, afastamento. Pedro aproximou-se em espírito e fisicamente daquele moço, impuro, maldito. O Evangelho é para os que estão à margem da sociedade. O Evangelho é para os carentes. O Evangelho é para todos. Mas, observe, quando é que você ora mais, meu irmão, minha irmã? Quando é que você busca mais a presença de Deus, meu irmão, minha irmã? É quando você está doente, quando seu filho perdeu o emprego. É aí que você se dedica mais à oração. Assim é a nossa natureza humana. Porém, e muitas vezes nós cruzamos, sabemos de pessoas que estão sofrendo, mas não, nosso coração não se liga nisto. Porém, o Evangelho traz isto. Faz-nos mais solidários, faz-nos mais comprometidos com as dores dos outros. E então Pedro diz assim, vendo ele a Pedro e João, implorava que lhe desse uma esmola e disse, Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Quando as pessoas que não são crentes olham para você, o que elas veem? Elas veem um sinal de esperança? Elas veem alguma coisa que pode ajudá-las? Elas veem alguém que pode servir de referência para a vida delas? O que elas enxergam quando olham para você? Essa é a primeira pergunta que o texto provoca no nosso coração. Olha para nós. E diz o texto, é interessante que há diríamos assim, um jogo de palavras. Primeiro, eles vendo ele a Pedro e João, mas Pedro diz para ele, olha para nós, não é? E aí, então, eles olham atentamente. Não vou usar a sofisticação dos verbos aqui, mas é curioso porque muda, não é? E por quê? Porque, inicialmente, ele viu a Pedro e João. Mas você já viu pessoas sofridas? Você já viu pessoas à margem do caminho? Como que elas não encaram a gente? Elas olham, como lá no sul, de onde eu venho, no Rio Grande do Sul, de revesgueio, ou seja, te olho pelo canto do olho, porque já foram tanto humilhadas, já foram tanto desprezadas, que se sente desencorajada de fitar as pessoas. A primeira coisa, né, aquele homem cabisbaixo, cabeça baixa, olhando pelo canto dos olhos, a primeira coisa que Pedro faz é levanta a cabeça, olha para nós. Ou seja, o Evangelho vem para tirar as pessoas da humilhação, vem para reconhecer que elas são criaturas de Deus, vem para transformá-las em filhos unigênitos do Deus Altíssimo. O Evangelho restaura a dignidade, o Evangelho faz justiça. Por isso, Pedro disse para ele, olha para nós. Pedro, porém, disse para ele o seguinte, mas antes de mencionar a sequência, lembrei de uma coisa. Quando as pessoas olham para nós como igreja, o que vem? Um grupo de pessoas diferentes, reunidas entre quatro paredes? Ou enxergam, ao olhar para nós como igreja, um sinal de esperança? De alguém que vai ser solidário com as causas de justiça, com as causas dos desamparados, com as causas do órfão, da viúva, como recomenda todos os textos proféticos.
Então, as pessoas estão olhando para nós. E elas esperam encontrar em nós aquilo que encontraram em Pedro e João, acolhimento. O texto continua, diz assim, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro. Eu creio que aquele moço passou por vários sentimentos nesse tempo aí de confronto com Pedro e João, com confronto com o Evangelho. Não é? Primeiro, expectativa, não é? Poxa vida, esses moços me dirigiram a palavra. Porque a maioria das pessoas passava ali sem nem dar um sinal de que ele existia. No máximo, ao passar, lançava uma moeda. E Pedro chama, fala, dirige-se a ele, fala, levanta a cabeça, olha para nós. Ele pensou assim, agora, hoje vai ser o meu dia. Hoje eu vou receber alguma moeda, ou de prata, ou quem sabe até de ouro. E Pedro vira para ele e diz, não tenho prata nem ouro. Sabe, amados, para você fazer diferença nesse mundo, antes de tudo, você não precisa de dinheiro, você não precisa de recursos materiais. Antes de tudo, você precisa disso que Pedro disse. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele tinha Jesus, e tendo Jesus, ele tinha mais que tudo. E tendo Jesus, ele tinha toda a provisão necessária. E tendo Jesus, ele tinha o poder. Por isso o Evangelho é o poder de Deus. Há poder, sim, no nome de Jesus, nós cantamos. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. E depois anunciai o Evangelho, eis-me convosco sempre. Isso é o Evangelho. O Evangelho é o tesouro de Deus. O Evangelho é novidade. O Evangelho é o poder de Deus. Há poder, sim, no nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E ele andou? Essa é a pergunta que surge. Ele não andou. Eu, quando prego na igreja, pergunto, e o coxo andou? E todo mundo levanta a mão, porque vê só o final do texto. Mas no meio está dito o seguinte, estendendo-lhe a mão. Aquele homem estava a vida toda, possivelmente 30, 35, 40 anos de idade, nunca andara. E de repente, diz Pedro, levanta. Ele não ia conseguir. Ele estava prostrado. O que há gente de pessoas prostradas na nossa sociedade. Mas Pedro estendeu a mão e tomou pela mão e passou para ele a fé, dizendo, levanta e anda. E diz o texto que os artelhos, ou seja, os ossos foram para o lugar e ele se aprumou. O Evangelho quer pôr as pessoas de pé. O Evangelho quer tirar as pessoas do meio, de caídos no meio do caminho, restaurá-los à sociedade e dar-lhes vida abundante. Isso é o Evangelho. Pedro estava muito claro sobre isso. E aí, eu diria, quando Deus te usa, você perde o controle do que vai acontecer. Aquele homem deu um salto e entrou no templo. Você sabe que ele não podia entrar no templo mesmo curado. Como doente, ele era impuro, não podia entrar no templo. Curado, ele também não podia entrar no templo. Ele tinha que primeiro ir ao sumo sacerdote para que o sumo sacerdote liberasse ele como curado, restaurado, limpo. Mas nem a guarda do templo, ninguém pôde deter, porque Deus estava fazendo uma obra naquele lugar. E a avalanche do poder de Deus, a graça, do amor revelado através da igreja. Pedro e João eram a igreja do Senhor. Você e eu somos a igreja do Senhor. Através de Pedro e João. Aquela paixão, aquele amor.
encarna-se na vida, porque evangelho é paixão por vidas, vidas como a do coxo, vidas como o cego, vidas como o paralítico, vidas como a que você encontra todo dia. E diz, sabe você, o texto provocou uma revolução. Pedro teve que pregar, a multidão se reuniu. Pedro teve que pregar o segundo sermão registrado em Atos dos Apóstolos. E deu como consequência, eles foram presos, foram levados ao Sinédrio. E lá dentro, para os 70 anciãos, mais o sumo sacerdote, ele prega de novo o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus porque abre portas que normalmente você não entraria. Mas quando o poder de Deus se manifesta na nossa vida, Deus abre portas que você nunca imaginou. Essa é a nossa oração, essa é a nossa mensagem. Deus te abençoe.